Olá, criançada, eu sou a Pro Miraci, do terceiro ano matutino e vespertino. E neste momento, vamos fazer um breve comentário desse momento que estamos vivendo. Neste momento de pandemia que o mundo está atravessando, essa nossa comunicação está acontecendo graças às novas tecnologias, que de nova não tem nada. Desde os tempos mais antigos, os homens já buscavam conhecimento para facilitar a sua vida. E o facilitador nosso, neste momento dessa comunicação entre eu e você, está sendo simplesmente um aparelho de celular e seu aplicativo. E falando em comunicação, criançada, lembrei de algo. Você sabia que as primeiras comunicações dos povos antigos deram-se por meio do som da fala? Ó, vocês estão me ouvindo porque está saindo som da minha boca. Se não estivesse saindo o som da minha boca, vocês não estavam ouvindo o que eu estaria falando ou estou falando. Né? Então, pelo som da fala e desenho relacionado com o que eles faziam. Então, eles faziam e desenhavam para que outros próximos que não soubessem o que eles estavam fazendo, através do desenho, soubessem. Então, associava o som também ao que eles estavam fazendo. O homem não parou aí, o homem continuou em busca de algo mais para desenvolver sua comunicação. E aí, a grande explosão, a grande revolução do mundo. Representar o som da fala por meio de desenhos chamados letras. Por meio de desenhos chamados letras. Surgiu então a ideia das letras do alfabeto, conjunto de letras que representa o som da fala. Ao longo do tempo sofreram modificações para ajustar-se a cada povo, idioma e língua. Aqui temos aqui a transformação, aqui temos aqui, como vocês estão vendo, o alfabeto fenício, né? Representado pelas letras, né? Pelos símbolos, né? Foi sofrendo transformações, cada um para adaptar ao seu próximo. E aqui está o nosso conjunto de letras, de 26 letras do alfabeto, que podemos escrever tudo o que pensarmos e imaginarmos com esse conjunto de letras. São letras maiúsculas e minúsculas, e também elas podem ser maiúscula, minúscula, cursiva, ou então bastão ou imprensa. E essa grande ideia revolucionou. Com o passar do tempo, observou-se que existiam pessoas que não ouviam som algum. Imagine, as pessoas não ouviam som algum. Entre estes sons que eles não ouviam, o das letras, como eu acabei de dizer a vocês, elas não ouviam o som da letra. Acabei de dizer. E aí, o que aconteceu? As pessoas que não ouviam esses sons, elas não ouviam, mas viam e enxergavam essas letras muito bem, como as coisas ao seu redor. Certo? Sendo estes, a partir deste momento, que essas pessoas, elas não ouviam o som, elas foram excluídas da nova invenção, que era o alfabeto, as letras. Logo depois, eles foram incluídos, mais tarde, então, com o surgimento dos sinais de Libras, que foram adaptadas essas letras do alfabeto, substituindo, fazendo uso das mãos. Então, aqui está o alfabeto de Libras, onde, com as mudanças de posições do dedo e também das mãos, cada uma mudança dessa representa uma letra do alfabeto. Além disso, existiam outras pessoas que, ao contrário dessas que não ouviam os sons, né? Existiam outras que, ao contrário dela, essas ouviam muito bem o som, principalmente das letras, mas não enxergavam essas letras. Ouviam muito bem, mas não enxergavam essas letras. Ou por um determinado tempo enxergaram e depois passaram a não enxergar, que é o caso de Braille, né? O alfabeto é baseado no nome dele, mas mais adiante a gente vê isso. E aí foi construído
o alfabeto Braille, que é um alfabeto das pessoas que têm deficiência visual. E dessa deficiência visual, aí foram criados o próprio Braille com 3 anos, quando ele sofreu um acidente, né, que o pai dele trabalhava com material, era parafuso, e ele brincando foi, o parafuso se desprendeu da arruela e aí acertou os olhos. E uma infecção, ao longo do tempo, veio danificar a outra visão. E aí, Braille inventou o alfabeto Braille. E esse alfabeto, vocês estão vendo aqui, é representado por posições, assim como o sinal de Libra, as posições da letra, das mãos, dos dedos, representam letras, ele também criou como se fosse uma carta de baralho. E essa carta de baralho, ela é representada por pontos elevados, altos, onde a posição da direita e da esquerda, eles possuem pontos. E esses pontos, de acordo com combinações com esses pontinhos pretos, eles recebem um significado de nossas letras. E aí hoje, graças à revolução, graças aos estudos daqueles homens, das pessoas que se dedicaram, se debruçaram para isso, hoje os especiais visuais e os auditivos, hoje eles podem ler e escrever. E aí quem não entende somos nós, se nós não buscarmos esse conhecimento. Assim sendo, conhecedora desse sistema de escrita, como eu e você, é que a autora e escritora Andréa Beatrice transformou as suas ideias em escrita, usando as 26 letras do alfabeto da língua portuguesa. Ela inventou o seguinte texto, e muitos outros fizeram isso. Muitos outros autores e autoras, usando as letras, escreveram textos variados. Textos lindos, poemas, histórias, convite, receita culinária e médica, parlendas, contos, músicas, né? E assim, com o uso desses símbolos, não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui estão alguns representando. E vamos ler aqui, estamos vendo Era Uma Vez, de Andréa Beatrice, minha autora, não sei se está dando para vocês verem. E assim como tem também a receita culinária de um bolo de fubá, e temos também aqui um convite, além de termos mais outros aqui. Tudo é tipo de texto. Nós temos aqui um receituário médico, vocês estão vendo com o nome das medicações, o modo de usar, como bem também temos outro texto, que tem como título Os 10 Ajudantes. Né? E aí você vê que para cada texto desse, nós temos uma forma, as letras são iguais, mas a organização textual, elas tomam forma diferente. Elas tomam forma diferente, né? E vamos fazer a leitura da atividade desse texto, não é? Que está aqui, de Andréa Beatrice, que era uma vez. Muito interessante, viu, crianças? Ela diz assim, era uma vez, que é o título, né? Eu vou ler aqui, se vocês puderem visualizar, não sei se há essa possibilidade desse texto aqui, que está dividido em versos e estrofes, e nos diz, em um reino bem distante, rolou uma festa para lá de animada, só gente formosa e elegante é que foi convidada. E eu sei que você e eu, nós somos formosos e elegantes. E temos certeza que nós fomos convidados para essa festa. E continuando. A revista Fofoca registrou momentos importantes. Acontece que não estavam nos livros, nem nos mais interessantes. Então, ó o título da revista, ó, Fofoca, tantos nomes outros para poder colocar. E ela foi colocar fofoca. Imagine. Por que será? E aí, eu gostaria de contar para vocês uma fofoca que é bomba. A fofoca bomba. Vou contar agora. Para cantar isso aqui é bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Ah, você pensou que ia contar fofoca. Fofoca não pode.
No nosso projeto Valores, nós falamos que existem valores que devem permanecer conosco e valores, que eu não posso dizer valores, que coisas que não edificam, não são de valores, que nos traz proveito, que não nos traz proveito. Então, o nosso projeto fala de valores. Então, fofocar, criança, ó, nanani, nani. Fofocar não pode, certo? Então, continuamos. Cinderela dança a noite inteira usando tênis no pé. Diz que sapato de cristal é besteira, dá muito chulé. Criança, princesa tem chulé? Princesa tem chulé? Se Cinderela disse, lógico que não existe diferença entre nós. Preto, branco, azul, amarelo, não existe distinção. Somos iguais. Apesar de sermos diferentes na modo de falar, no idioma, um pouco na cor, na fala, mas nossa constituição biológica, somos todos iguais. Então, todos os direitos que pertencem ao branco, ao negro, ao pardo, pertencem a todos nós, porque somos iguais e temos os mesmos direitos. Continuando. Sim, e aí eu pergunto, criançada, princesa pega coronavírus? Acabei de dizer, pega. Princesa é igual a mim e a você. Só tem de diferente o título de nobreza. Chapeuzinho dança com o lobo mau a noite inteira sem parar. Afirma em entrevista especial, o importante é perdoar. Olha, mais um valor do nosso projeto escolar. Perdoar. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Olha, valores, perdoar, compartilhar, ajudar. No momento que nós estamos vivendo agora, esse momento de pandemia no mundo, crianças, sabemos a necessidade de um ajudar o outro. Por que que eu estou longe de você neste momento fazendo essa comunicação? Porque eu tenho um carinho especial por você, eu lhe amo, e eu não posso ficar perto de você nesse momento, e nem você perto de mim, porque eu amo cada um de vocês. E este momento não é um momento propício, apesar da saudade, mas permaneceremos unidos em amor, em coração, em comunhão, mas por isso que nesse momento nós estamos fazendo uso dessa ferramenta tecnologia avançada para podermos termos um encontro. Viu, criança? Estou feliz e eu sei que cada um de vocês também estão felizes. E finalizando, bela adormecida, vejam só, é solteira, não se casou. Acordei, abri os olhos. Saibam vocês, aquele príncipe era uma vez. Então, vocês viram aqui um poema que até para ler tem forma diferente. A estrutura também é diferente. É formada por, vamos chamar assim, de pedacinhos, que nesse caso aqui, esse texto de Andréia, ela possui 5 estrofes, e cada linha da estrofe é chamada de verso, e aí temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e temos 20 versos. Então, cada 4 versos formou uma estrofe. Então, muito interessante esse texto, porque olha a criatividade. Aos tempos, falando de que Cinderela, ela usava tênis. Isso é para a atualidade, né? Princesa naquela época usaria tênis? Não usaria, né? Então, vemos um texto aqui que foi adaptado, né? Os textos nossos, vamos dizer assim, mais antigos, foram adaptados por Andréia Beatriz para uma linguagem nossa dos usos e costumes da atualidade. Então, nós vimos que esse texto, ele é formado, ó o formato dele, tem espaço, deixa um espaço de uma estrofe para outra, olha, um espaço de uma para outra, não é?
E já aqui nós estamos vendo uma receita culinária, bolo de fubá, ingredientes, estão vendo ali, ó, 3 ovos, outro texto, todos foram feitos através das ideias que foram transformadas em letras. Essas letras, elas vão se juntando em sílabas, depois em palavras, depois em frases, e essas frases elas formam um texto, um todo organizado, com começo, meio e fim. É, criançada? Então, temos aqui a receita de bolo de fubá. 3 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de fubá, 3 colheres de sopa rasa de farinha de trigo, meio copo americano de óleo. Vi vocês verem nesse daqui, aqui já entramos as medidas. Tudo que vocês estão vendo aí, né? Colher, xícara, isso tudo é a quantidade, a porção, que já é a matemática, certo? Então, aí já entra a matemática, que é as medidas. Medida de massa, certo? Temos o caso das medidas de massa, que as medidas de massa é aquela que mede coisas sólidas, né? Medida de capacidade é aquela que mede as coisas líquidas, suco, água, etc. E aí nós temos também, nesse texto, né, culinário, nós temos uma divisão. Primeira divisão, os ingredientes. E segunda divisão, modo de preparar. Mais abaixo, nós temos aqui o texto, que é um texto de convite, né? Aí diz, 15 de setembro, venha comemorar meu aniversário comigo, Salão de Festa Espaço Kid, Rua Belmonte, número 74, bairro da Pitena. Te espero. Horário, 18 horas, Elizabeth. Então, nós estamos vendo que, apesar desses textos serem escritos todos fazendo uso das letras, que acabamos de aprender, o nosso alfabeto, tudo que nós desejamos escrever, nós escreveremos pelo meio do uso dessas 26 letras, né? E aí posso escrever o verso que eu quero, várias coisas. Só que esse texto, de acordo com o que eu quero escrever, eu aí tenho que ver qual é a estrutura usada para eu construir esse texto. E aí eu vou construindo esse texto passo a passo, seguindo uma estrutura organizacional de cada um. E nós temos, foi passado para vocês uma atividade, não sei se chegou até a mão de todos, que é tipo uma brincadeirinha, desculpem, uma brincadeirinha, não é? Sobre o grande vírus que hoje acomete o mundo inteiro, né? Nesse caso aqui, essa atividade para vocês, tem o desenho do vírus, não é? E tem algo engraçado, né? Que a Pro criou. Procurado no mundo inteiro, ou procurado no mundo todo, vivo ou morto. Motivo, causa, morte em massa. Certo? Aí vocês vão consultar um retângulo, o retângulo de dados, onde está escrito Covid, vírus, Chile 19, mundo corona, e vocês vão levantar o dado desse vírus. Aqui, número 1, o nome, qual seria o nome dele aí na tabela? Qual seria o sobrenome? Qual seria o apelido? Qual seria a idade? Qual seria a nacionalidade? Qual seria esse status dele? Que status é esse que ele quer? Quer dizer, que ele quer alcançar. Quem ele quer atingir. Então, essa atividade, aqui estamos representando aqui o mapa mundi, né? Representando eles todos, essas manchinhas vermelhas, estão indicando que ele contaminou todas essas regiões do mundo inteiro. E crianças, também gostaria de dizer a vocês que no próximo vídeo nós estaremos falando, né, sobre as estruturas, as interpretações desses textos, né, cada tipo de texto, explorar, né, na verdade é explorar a parte interpretativa desse texto. E, se Deus assim permitir, até lá, viu?
Beijo para todos vocês, criançada.